Olá, pessoal, sejam bem-vindos à última aula da nossa sequência de criação de um sistema para gestão de KPIs dentro do User Form, né? Então, utilizando o VBA lá do Microsoft Excel. Tá? O que a gente fez nesse projeto, né? O que a gente vai concluir hoje? A gente criou um sistema utilizando o VBA com uma interface bem interessante de um User Form, então que dá uma cara ali de um sistema, né, uma coisa mais profissional, onde você pode criar os departamentos da sua empresa, você pode criar responsáveis para esses departamentos e atribuir metas para cada um desses departamentos. Por esse sistema, você também consegue fazer o controle do andamento, né, dos resultados de cada uma dessas metas e ter responsáveis específicos para cada meta, né? O que fica bem bacana e ajuda aí você a fazer a gestão da sua empresa, tá bom? Essa sequência tem 13 aulas. Então, essa é a última das aulas. Se você perdeu as aulas anteriores, ou se você já chegou aqui com a gente no canal por esse vídeo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você poder assistir nossa playlist e acompanhar desde o começo. Então tem bastante conteúdo nessas 13 aulas, tudo explicadinho nos mínimos detalhes para que você consiga trabalhar sem problemas. Mas, se você tiver alguma dificuldade, é só deixar aqui nos comentários e eu vou fazer o que eu puder para ajudar vocês, tá bom? Então, galera, bora lá para o Excel para a gente poder desenvolver o nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no VBA, esse é o nosso sistema, onde a gente já tem bastante coisa acontecendo, né? Então eu tenho aqui um botão que mostra uma list box, com a qual, né, a gente tem agora as informações e aqui os dados, né, dos resultados, tá? Lembrando, comentei no final da aula passada, eu não estou me dando ao trabalho aqui, tá, galera? Lembrando, esse é um projeto didático, né? Então a minha intenção aqui é mostrar ferramentas para vocês, ensinar vocês como criar estratégias e recursos que possam contribuir com os projetos de vocês, tá bom? Então isso aqui não é um projeto de venda, mas por conta disso, eu não estou me preocupando aqui em fazer com que essas 12 caixinhas de resultado tenham o formato de percentual, aquela coisa toda. Por quê? Senão a gente vai perder tempo fazendo isso e a gente já fez essa mecânica aqui, olha, na caixinha de definição de meta, tá bom? Então, a gente já tem essa mecânica aqui pronta, a gente já fez isso aqui em aula explicando tudo bonitinho, tá? Só por isso que eu não vou colocar essa condição aqui nessa caixinha também, tudo bem? E o que acontece, galera? O que a gente fez aqui? Agora você pode então selecionar a meta lá em cima, né? Então você pode marcar a meta aqui em cima e aí você pode começar a colocar resultados para ela, né? Então, eu estou aqui com a meta 2, por exemplo. Se eu colocar aqui no mês de janeiro, a gente atendeu, sei lá, 95%, por exemplo. Você vai ver que ele vai atualizar aqui para 0,95%, mas aqui vai vir para 90%. Só por essa questão que eu comentei com vocês, de não ter colocado para ela mostrar em formato percentual, tá? Se eu colocar aqui agora os próximos meses, sei lá, em janeiro a gente conseguiu 102%, por exemplo, de atendimento, né? Então vai virar 102%. Percebe que ele já subiu aqui, olha, para 98,5%. Por quê? Ele está calculando a média aqui para esse resultado geral, o que é muito bacana, tá? Então, isso já está funcionando, já está bem legal e como vocês podem ver, com uma mecânica bem rápida, né? Não gera travamento nem nada do tipo. E a gente consegue determinar, então, criando os nossos departamentos, os responsáveis, criar as metas, os responsáveis por metas e tudo mais. O que está faltando a gente fazer, né, aqui agora? A gente precisa fazer com que, quando você faça esse preenchimento aqui, ele atualize também essa lista aqui, olha, galera. Como que a gente faz, né? Como que a gente cria essa atualização? Só falta a gente colocar informação lá na célula, na coluna de resultado. E isso vai ajudar a gente, porque a partir daí eu posso colocar essa informação aqui e também calcular o resultado geral da minha empresa, o que vai ser bem simples aí pra gente, tudo bem? Bom, como que eu vou fazer isso então, galera? Se eu for lá no Excel, tá? Eu já tenho aqui, olha, a guia departamentos e aqui eu tenho o nome do departamento, o responsável pelo departamento e o resultado, que é justamente aquela lista que a gente já tem lá. E, lembrando, nesse projeto aqui eu estou utilizando fórmulas na própria planilha, o que não é muito comum aqui nas nossas aulas, né? Eu não costumo fazer isso, mas esse projeto eu estou aproveitando para mostrar aí algumas formas que você pode fazer isso. Então tem vários momentos aqui que a gente está sim usando fórmulas nesse projeto. E
aqui não vai ser diferente, tá? Então eu vou utilizar para esse cálculo a fórmula média C, tá? Lembrando, a média C ela não está disponível para todas as versões do Excel, tudo bem? E aí, se você falar para mim, Lucas, mas eu não tenho essa fórmula disponível porque eu, sei lá, a minha versão é mais antiga e tudo mais, não tem problema. Você também consegue fazer a mesma estratégia utilizando o próprio VBA, tá? É só você pedir que ele tire, some, né, todos os resultados que são lá do departamento logística, por exemplo, e depois divida pelo número de resultados disponíveis da logística. Como assim? Se eu vier aqui em metas, é só somar quantas vezes, contar, né? Quantas vezes apareceu aqui a logística. Isso daqui é fácil. Com uma conte C eu consigo resolver, tá? Então, e eu posso dividir isso, né? Com base na soma aqui dos resultados. Como que eu faria isso, então, pensando se eu não tivesse a média C, tá? Eu faria alguma coisa como, olha, igual a soma C, tá? Então, aqui, olha, eu uso uma soma. E aí, o que eu vou somar? Eu vou somar aqui no intervalo, né? Eu vou colocar aqui os meus departamentos, tudo bem? Percebe que eu estou pegando aqui, olha, de B até B e não vou me preocupar com isso. Normalmente eu aconselho a não fazer dessa forma, tá? Mas aqui é só um exemplo para a gente poder demonstrar. Por que eu não aconselho fazer B até B, né? Ou a coluna toda? Porque isso deixa um pouco mais pesado aí a tua planilha. Lembrando, nossa planilha também é super leve, então isso não vai ser um problema para esse projeto, tá? Aconselho menos ainda a aplicação dessa estratégia para os PROC-V, PROC-H, PROC-X da vida, porque são fórmulas muito pesadas, tá? Então, quando você coloca assim uma questão muito longa, ela vai executar muitos cálculos ali, o que vai deixar seu projeto mais pesado, tudo bem? Bom, mas então, vai pegar aqui nesse intervalo e o que eu vou pedir para ele procurar, né? Justamente, posso até tirar esse título daqui, esse título que está aqui do lado, né? Então, aqui do meu A2, ok? Então, ele vai procurar ali logística. E o que eu vou falar para ele? Você vai somar aqui nas minhas metas, né? O resultado, né? Então, vai somar esse resultado. Feito isso, galera, o que vai aparecer? 80%. Ótimo. Então, até aí eu coloquei a soma daqueles resultados, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir isso daqui pelo conte C, né? No meu intervalo vai ser o mesmo aqui, tá? Então eu vou até copiar aqui, tá bom? Vai ser o metas BB mesmo, ou eu poderia ir até lá e selecionar de novo, quando for igual a logística, ou seja, soma todas as possibilidades, né? Que é ali o que eu tenho em B, e divide ali pelos itens. Então ele deu, olha, 40%. Ou seja, por que deu 40%? Eu tenho duas metas atribuídas para logística, uma está com 80%, a outra com 0%. Ou seja, 40%. Está certinho, tudo bem? Então, se você não tem a fórmula média C, você pode resolver desse jeito aqui, tá? Mas e com a média C, Lucas? Como é que faz para resolver isso? Faz assim, olha, igual a média C, tá? E aqui eu posso usar a média C mesmo, nem preciso do Cs, tá? E o que eu vou fazer aqui? No intervalo é a mesma coisa, tá? Então é igualzinho a gente fez a soma C, tá? Só que ela é mais leve porque ela vai usar uma conta só, ao invés de eu usar duas fórmulas como eu fiz agora há pouco com soma C e conte C, tá? Então a média C vai ser do intervalo, né? E vou lá em metas. Vou apontar aqui para o departamento, buscando o departamento que está escrito lá no A2, que é a logística, né? E vai tirar a média aqui do resultado. Fechou? 40%, o mesmo resultado. E aí eu posso só copiar aqui para baixo, ali 49,25% para produção. Perfeito, galera? Então olha que simples, ok? O que falta a gente fazer então? Pegar isso daqui, vou dar um Ctrl C, e isso daqui a gente vai falar para o VBA o seguinte, olha, quando você criar um departamento novo, você já vai colocar essa fórmula ali, para a pessoa não ter que voltar e ter que inserir essa fórmula. Tá? Então, eu vou lá no VBA, vou vir aqui, olha, no botão que gera, né, o novo departamento, tá? E aqui já tem toda uma lógica, e a gente tem aqui, olha, na coluna A, né, então lá no meu WD, que é a planilha de departamentos, eu tenho a coluna A sendo preenchida com o departamento, a coluna B sendo preenchida com o responsável, isso está certinho. Agora o que eu vou fazer? Ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L, ponto
fórmula to local, ok? Lembrando, se você não tiver essa fórmula aqui, né, esse fórmula 2 local aqui, pode usar o fórmula local. Por que eu falo isso? Tem versões mais antigas do Excel em que esse carinha aqui ainda não estava disponível, tá bom? Então, pode usar aí o fórmula local que vai dar certo também, tá? E o que eu vou colocar aqui, né? Vou até colocar uma colinha aqui pra gente. Eu vou escrever essa fórmula aqui, tá? Então vai ser justamente esse média acesa aqui. Toda vez que aparecer 2, eu vou trocar por L, tá? Então toda vez que aparecer o número 2, eu vou trocar por L. Aqui é uma vez só, que vai facilitar a nossa vida. Vou colocar aqui igual, abro aspas, né? Porque isso aqui é um texto. E aí, né? Igual a média, e vou copiando ali, olha, C, abriu parênteses, metas, né? Aqui, se eu quisesse, eu poderia até fazer o seguinte, né? Para ser mais seguro ainda, ao invés de eu escrever aqui metas, eu poderia fazer isso aqui, olha. Fecha o parênteses, e comercial, abre, aspas, né? Fecha aspas, desculpa. E faz isso aqui, olha. Ponto name, né? Ou seja, ponto name vai trazer o nome de quem? Da planilha, que é esse metas aqui, tá? Na verdade vai ser o WM, né? Ponto name, deixa eu ver se é WM mesmo. Isso, WM.name, que vai trazer esse metas. Por quê? Às vezes você entregou para o seu cliente com o nome metas. Aí você escreveu o metas aqui. O seu cliente, por algum motivo, ele quis trocar, né? Então ele colocou lá indicadores, KPIs, né? Enfim, resultados. Ele colocou outro nome lá na sua planilha. O que vai acontecer? Se aqui você escreveu metas do jeito que está aqui, ele vai começar a dar erro, porque ele vai procurar essa planilha metas e ela não existe, tá? Então, desse jeito que a gente está fazendo aqui, ele vai pegar o nome atual daquela planilha. E aí não vai dar bug nunca, tá bom? Então isso aqui ajuda bastante, tudo bem? Só um detalhe que eu esqueci aqui, olha, para fazer isso aqui ficar perfeitinho, você coloca um apóstrofe aqui, olha. Então, abriu parênteses, apóstrofe, aspas, e comercial, wm.name, e comercial, e agora a gente vai continuar, apóstrofe, ponto de exclamação, e aí a pessoa pode colocar até nome com espaço, que não vai dar problema nenhum, e agora eu continuo copiando, né? Então, cifrão B, 2 pontos, cifrão B, eu costumo escrever tudo travado quando é assim, tá? Ponto e vírgula, cifrão A, né? E aí percebe que não recebe o próximo cifrão, porque a próxima informação, né, é uma informação que vai ser livre ali. Então eu vou fechar aspas, e comercial L, porque é o 2 ali, né? E comercial, vou continuar a minha fórmula. Ponto e vírgula, olha lá, apareceu metas de novo. Então eu vou trocar aqui o metas por apóstrofe, aspas, e comercial wm.name, e comercial, apóstrofe, ponto de exclamação, e aí a coluna que eu quero, cifrão D, 2 pontos, cifrão D, tá? Fechei, aqui fechei o parênteses primeiro e fechei as aspas, tá? Então assim ele vai colocar aquela fórmula que a gente acabou de escrever lá no Excel, né? Toda vez que ele criar um novo departamento, porque vai ficar bem bacana pra gente, já fica bem automático, tudo bem? Beleza. O que ele precisa fazer? Ele vai pegar essas informações agora, né? Então, se eu salvar aqui, olha, e rodar o meu sistema, o que vai acontecer? Aqui, olha, já aparece 40%, 49,25%. Então já ficou bem legal, porque já aparecem os dados aqui. O que está faltando fazer agora? Atualizar, olha, esse resultado total 100% aqui, porque ele está um texto fixo, né, desse label. Então agora eu quero que esse label aqui seja calculado com base na média desses resultados aqui, tá? Então como que eu vou fazer isso, tá? Esse carinha aqui, olha, eu já tenho um nome para ele, que é o LB resultado, tá? Então eu vou criar, né, uma nova atualização, tá bom? Então a gente já tem algumas atualizações de cálculo que estão aqui embaixo, né, no final aqui do nosso código. Então tem, olha, o mostrar, né, os resultados, e agora o que eu vou fazer aqui? Além, né? Então já que ele está atualizando aqui essa questão dos resultados, eu vou colocar nesse módulo mesmo. Por quê? Essa atualização de resultados, ele está sendo chamada toda vez ali que a gente faz uma atualização de dados, tá? Só que quando eu abro a planilha, né? Então quando eu abro ali o meu formulário, que é o User Form Initialize aqui, olha, ele não chama aquela atualização de resultados, tá? Por quê? Aqui ele não vai
precisar daquela demanda, tudo bem? Então eu preciso dessa estratégia para atualizar o dado da empresa acontecendo nos dois momentos. E como que eu vou fazer isso? Eu vou então criar aqui um módulo, uma sub nova, tá? Então eu vou chamar aqui, olha, sub resultado total, tá? Então que vai ser o da empresa como um todo, tá? O resultado geral da empresa, digamos assim, ok? E como é que vai funcionar esse resultado geral ali, tá? Quando eu fizer aqui essa atualização, eu vou colocar aqui, olha, na coluna E, ou até total, e vou dizer que é igual a média, né, de quem? De C2.C. Então ele vai tirar a média daquele resultado, olha aí, 45%. Isso aqui é o resultado da empresa, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso agora? Agora que eu já tenho essa informação, eu vou dizer que mi.lb, né, resultado, que é aquela informação, e aqui eu vou colocar o caption, ponto caption vai ser igual. E aqui o que eu vou fazer? Né? Eu vou pedir para ele escrever um texto para mim, né? Então resultado total de, né, por exemplo, então resultado geral de, vou colocar aqui aspas, e comercial. Vou pedir para ele um format, porque aquele número, se eu colocar ele direto, vai parecer como se der 100%, o número 1. Eu quero que ele converta isso aqui para percentual. Então eu vou pegar a WD, célula E2, que é onde eu estou calculando aquele resultado, tá? Então WD.range, cifrão E, cifrão 2, ponto value, em que formato que eu quero? Formato de percentual, então 0.00, lembrando, tem que ser ponto, não vírgula, aspas, percentual, né? Então 0.00 porcentagem, fechou, tá? Então com isso daqui ele vai deixar tudo bonitinho, tá? Uma outra questão que eu vou aproveitar aqui já também, né? Agora é só eu colocar o resultado aqui embaixo, olha. Então call resultado total, né? Então assim ele vai chamar isso aqui atualizando essa lista ali também pra gente, ok? E eu vou vir aqui em cima, olha, no user form initialize, e o que eu vou fazer? Eu também vou colocar aqui, olha, para ele fazer um call quando ele atualiza a lista de metas para atualizar o resultado total, tá? E aqui, né, eu vou trocar aquela cor daquela label, porque ela não tá legal, tá em preto ali, não tá aparecendo, tá? Então, eu vou deixar ela aqui, olha, seguindo aí a ideia de deixar minimamente organizado em ordem alfabética. Então, ponto lb resultado, ponto for color vai ser igual a md cor ponto cinza claro, né, que é a cor que a gente está utilizando aí normalmente. Ctrl B para salvar aqui o nosso projeto. Não se esqueçam, testem seu projeto com frequência e salvem seu projeto com frequência, tá? Isso ajuda muito aí no dia a dia, tudo bem? Eu falo isso todo vídeo, eu acho, tá? E eu vou continuar falando porque isso é muito importante e tem muito aluno meu que erra com isso, ok? Eu tenho alguns alunos, principalmente aluno da aula particular, né, de VBA. É muito comum o pessoal ter um projeto, né? Então um projeto dele que vai levar para a empresa ou que ele pretende vender aquele projeto ou coisa do tipo. E o que acaba acontecendo? A pessoa ela sai de uma aula, por exemplo, com um monte de ideias. Aí tem uns 2 dias ali para a próxima aula, ou sei lá, uns 2, 3 dias para a próxima aula. Principalmente quando pega final de semana, a pessoa faz um monte de coisa, né? Então implementa um monte de coisa, faz um monte de controle, de código, de sub. Aí volta na aula da semana seguinte com aquela dúvida: professor, eu estava aqui mexendo, não sei, eu coloquei um monte de coisa e parou de funcionar tudo, né? E agora eu não sei achar o problema. Aí você vai ver uma vírgulazinha, um detalhezinho, uma letra que faltou em algum canto, né? Que são os problemas mais difíceis que a gente tem para encontrar. Só que o que acontece? Se você fez muita coisa de uma vez, se empolgou, programou demais, e só depois você foi testar, vai acontecer isso. Você vai perceber algum bug, isso é normal, tá? Todo mundo passa por isso. Vocês já me viram aqui tendo bugs nas programações com vocês. Lembrando, eu não deixo a programação pronta antes, né? Eu realmente desenvolvo aqui com vocês
para vocês entenderem como funciona até o meu processo de criação. E acontece, né? Então dá uns bugzinhos de vez em quando. Por isso, salvem com frequência, porque pode ser que algum bug veio do teu computador, ou coisa do tipo, você tenha que fechar usando lá o gerenciador de tarefas ou coisa assim, você perca alguma coisa que você fez e também rodem aí com uma certa frequência para vocês irem testando, porque daí você tem um pedacinho pequeno onde está o problema, fica muito mais fácil de você analisar, tá? Então eu vou rodar, vou vir para cá, olha lá, então resultado geral de 44,63%, ficou bem legal. A única coisa que eu não gostei, a cor, tá? Então a cor não ficou legal aqui na minha opinião. Vou mudar essa cor aqui, antes da gente seguir aí com os outros passos, tá? Então, deixa eu já conferir um detalhe aqui, olha. Eu tenho um verde aqui bem bacana. Então eu vou colocar aqui, olha, lá no resultado, é só eu vir aqui, olha, no lb resultado.cor.verde, tá? Então vamos rodar para ver se vai ficar mais legal. Nossa, ficou pior, né? Então deixa eu mudar o tom desse verde, já que eu só estou usando ele ali mesmo. Deixa eu ver aqui, cor, pronto. Então, RGB, então eu vou fazer 0,255,0, tá? Isso aqui eu acredito que vai ficar bem bacana agora. E vamos rodar lá de novo. Estou usando aqui direto. Agora sim, agora ficou bem mais interessante, chamando bastante atenção ali para o nosso resultado, né? Então, o resultado geral de 44,63%, tá? E o legal é que, se eu vier aqui agora, pegar, por exemplo, essa meta, lançar aqui no mês de fevereiro, a gente conseguiu 0,96, que seria 96%, por exemplo, né? Ele já vai subir ali também, olha, então 46,63, aí vem aqui conseguir 100%, tá? 47,63, aí assim por diante. Então olha que bacana, ele fica bem dinâmico aqui para a gente poder trabalhar, tudo bem? Bom, galera, ótimo, né? Que legal, como vocês podem ver, a gente está aí já na reta final do nosso projeto, já dá para a gente fazer bastante coisa, né? Então, como que funcionaria o trabalho aqui, tá? Primeiro passo, quando a gente vai fazer uma avaliação de indicadores, tá? Isso é importante, eu sei que isso não tem tanto a ver com Excel e VBA, mas é um ponto bem importante para você entender o que a gente está fazendo aqui. Isso daqui, galera, acontece por cascateamento de indicadores, ou seja, desdobramento de objetivos organizacionais. Esse é o nome bonito que aparece lá nas normas, a partir da ISO 9001, e isso é copiado, digamos assim, ou aproveitado para várias outras normas também, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? A alta direção, quem que é a alta direção? O cabeça ali da empresa, né? Então, a pessoa que manda, digamos assim. Pode ser o dono, CEO, grupo de sócios, enfim, né? A pessoa que está no topo da pirâmide. Essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, tem a responsabilidade de analisar toda a empresa. Se for uma empresinha pequena, isso é complicado. Se for uma empresa grande, isso é quase impossível, né? Para que uma pessoa só consiga verificar tudo, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um desdobramento. E é isso que essa planilhinha aqui, galera, está sugerindo. Como assim? De forma bem simples. Um gerente, né, o CEO lá em cima, ele pode estar numa reunião com o time dele e falar o seguinte: poxa, olha, a gente está com um resultado de 47,63%. Ou seja, ele está com foco aqui, olha, nesse resultado maior. Tá? E percebe que eu nem estou precisando de mais informações aqui, mesmo estando incompleto. Olha que interessante. Tá? Então, a partir daqui, provavelmente, se esse resultado fosse um resultado real, né, ele ficaria muito chateado, muito preocupado aqui com o que está acontecendo. Né? Mas, o que ele pode fazer? Ele vai chamar a equipe dele, ou seja, talvez os gerentes, os supervisores, coordenadores ali de cada processo, ou seja, a Ana e o Pedro, né, os responsáveis, para entender, poxa, Ana, o que aconteceu lá na logística? Que na logística a gente conseguiu só 46% de resultado. Olha que interessante de pergunta, ok? Aí a Ana vai entender o quê? A responsabilidade da Ana, como responsável pelo processo, é olhar dentro do processo dela e perceber, poxa, peraí, eu tenho a minha meta que está com 92%, tá abaixo, mas não tão ruim, só que, poxa, a meta lá do Pedro está com 0%. Entendeu? É lógico que isso são valores totalmente fictícios, mas olha que interessante. Então agora, a alta direção não precisa mais focar em cada atividade, né? A alta direção vai focar no resultado global
direcionando a empresa, o que a gente chama ali de tático, né? Então as pessoas ali que fazem acontecer, digamos assim, ou que fazem caminhos, né, entre o que é gerencial e o que é operacional, vai tentar analisar, poxa, qual que é a melhor estratégia para a gente resolver isso? E talvez o Pedro ali seja da área operacional que bota realmente a mão na massa para fazer com que o resultado venha, né? Então dessa forma vai ficar muito mais fácil de se gerenciar, tá? Quando a gente fala de indicadores, KPIs, painéis de indicadores, né, e tudo mais, isso só é útil, galera, se você conseguir fazer esse tipo de caminho, no mínimo, ok? Uma outra questão, é lógico que a gente vai colocar aqui os nossos gráficos para deixar isso aqui bacana, até porque a proposta desse projeto é a gente fazer um painel de indicadores, e vocês vão perceber que o painel de indicadores não precisa ser complicado, né, para trazer bastante informação, mas o que a gente vai fazer aqui, o que eu aconselharia para você, tá, que está realmente querendo desenvolver uma gestão, uma estratégia com base em indicadores, tá? Galera, adicionem também a questão de análise crítica, tá? O que é a análise crítica? Eu não vou colocar isso aqui nesse projeto porque é uma caixa de texto, né? Então a gente só guardaria uma informação a mais. Então pensando no Excel e no VBA, não iria agregar muito para vocês, tá? Pensando em aula aqui, em conteúdo para vocês. Mas pensando em aplicação, aí sim teria um resultado muito legal. Por quê? Imaginemos que isso aqui seja real e eu quero entender que por que o resultado da Ana está só com 92%, sendo que a meta era 100%? O que eu posso entender? Analisando mês a mês, a Ana iria me explicar, por meio dessa análise crítica, o que aconteceu em janeiro que ela conseguiu só 80% de resultado. Esse momento é ótimo para a gente entender quais são as fraquezas e as oportunidades que a gente tem dentro da nossa empresa. Quais são os pontos que precisam de suporte, quais são os pontos que a gente consegue aproveitar. Para quem já tem uma noção sobre gestão e visão de negócio, vai lembrar que o que eu estou falando aqui é baseado na análise de SWOT da empresa. Tá? Bom, galera, queria deixar esse comentário aqui para vocês. Né? Eu sei que fugi um pouquinho aqui do Excel e do VBA, mas para completar a informação sobre para que serve essa estrutura aqui. Tá bom? E se você quiser saber mais sobre gestão, sobre ferramentas de análise, como lidar com essas questões, eu convido vocês a vir aqui na descrição do nosso vídeo, tem um link do nosso site, e eu aconselharia para quem gosta desse tipo de coisa, os nossos cursos na área de gestão da qualidade. A gente tem atualmente 7 cursos focados para gestão da qualidade, com muito conteúdo. Para quem quer saber sobre indicadores e tudo mais, a gente tem um curso específico que fala sobre gestão e elaboração de KPIs, onde você aprende tudo isso e muito mais, tá, diretamente comigo. Então, acessa aqui, vai lá para o nosso site e qualquer coisa, a gente tira qualquer dúvida que você tenha. Tudo bem? Bom, mas recado dado, né, explicação também mais completa aqui para vocês. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir 2 gráficos aqui. Então, olha que interessante. Um painel de indicadores, galera, não precisa ter 1 milhão de gráficos. Tá? É uma questão muito importante. Eu tenho um monte de aluno que pesquisa lá no Google dashboard de vendas, por exemplo. Aí acha um monte de figura bonita, só que não sabe se aquilo vai ser aplicável para a sua prática, né? Então, para a sua necessidade. Então, qual a ideia, qual é a dica? Usem coisas simples, pelo menos no começo, tá? Então, comecem os seus painéis com 1, 2, 3 indicadores, não mais que isso. Eu costumo dizer que se tiver mais que 5 indicadores, ninguém vai conseguir entender direito aquele painel, tá? Então, não adianta você ter 1 milhão de informações no seu painel, tudo bem? Isso é importante, tá? Mas, quais são os gráficos que a gente vai inserir aqui? Vou vir aqui para o Excel, porque eu vou montar esses gráficos aqui no Excel. Vou criar uma guia nova só para não misturar com as informações que eu já tinha. Tá? Vou jogar ela aqui no cantinho. Vou chamar ela aqui de gráficos. Gráficos. Tá? Como eu criei uma planilha nova, eu também vou criar aqui um nome para ela. Tá? Então, F4, ela está aqui como planilha 2. Eu vou chamar ela de PL Gráficos. Tá? E aqui nas minhas variáveis, né, assim como eu fiz com as outras planilhas, eu vou criar uma variável pública para encurtar esse nome. Public WG, então de planilha de gráfico, as worksheet. E aqui o set
setwg igual, opa, faltou espaço, né? setwg igual a pl gráficos, ok? Então assim, ela já sabe que wg é essa nossa nova planilha, tudo bem? Bom, e o que a gente vai fazer aqui? Eu quero dois gráficos. O primeiro gráfico vai apresentar para a gente, galera, qual é ali o resultado que a gente tem ao longo do tempo daquela meta que foi selecionada, tá? Então, para isso, eu vou inserir um gráfico de colunas, tá? Isso aqui vai ser bem bacana. Então, nessa situação, acaba sendo muito legal que a gente utilize gráfico de colunas, tá? Então, por quê? Quando eu faço isso daqui, olha, então, vou inserir um gráfico comum aqui por enquanto, tá? Não vou me preocupar muito com isso. Ele tá aqui já bonitinho. Se eu vier aqui em resultados, o que eu tenho, né? Eu tenho o preenchimento das informações ali bonitinhas, e eu quero também, olha, agora fazer o preenchimento da meta em si. Eu vou colocar a meta aqui embaixo, tá? Por quê? Essa meta, né, esse valor a buscar, ele vai aparecer lá no nosso gráfico também, tá? No formato de linha. Então, a gente vai fazer um gráfico composto ali, como a gente falou, acho que na aula 2 ou aula 3 dessa sequência, tá bom? Então, e da onde que vai sair isso, né? Dessa questão aqui, olha, da nossa zona de alerta e da meta, tá bom? Então, essas duas informações vão ser importantes para a gente agora. Então, o que eu vou fazer, galera? Toda vez que a gente vem aqui, olha, no sistema e a gente clica em um desses caras, né? Então, ele faz a atualização ali da nossa base de dados. Como que ele faz isso? Né? Ele copia esses dados aqui, olha. Então, pegando o dado aqui do nosso WR, né? Então, ele vem aqui em resultados, tá? E aí o que ele faz? Ele pega quais são os campos que a gente tem lá da coluna B até a coluna N, tá? Então de B até N, e lança isso aqui pra gente, tudo bem? E depois a gente tem o seguinte, né? Ele pega aqui, olha, o range, né? Tanto do P2 e cola aqueles dados como valores, né? Que é justamente aqui o P2 ali pra gente. O que eu vou fazer depois disso, então, galera? Eu quero que ele pegue agora a informação desse resultado, ou melhor, dessa meta aqui, para colocar aqui na linha de baixo do resultado, tá? Então, a partir daqui da P3 e depois copie isso ali para frente, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, ele tem que descobrir qual é a informação que eu tenho e a partir daqui da nossa estratégia de metas, a gente já tem isso, tá bom? Então, por quê? Eu já defini uma variável que eu chamei de meta e essa variável, ela traz o nome da minha meta. Aqui, olha, meta é igual a LTI, né? E a partir disso, ele tem um LR, né, que é justamente a nossa linha de resultados, que coleta essa informação, tá bom? E aí, o que ele faz? Olha, ele pega de B até N LR, né? Então, lá nos nossos resultados, para coletar esses dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para que ele busque essa mesma meta aqui na nossa coluna de metas, né? Que eu vou chamar aqui de um LM, tudo bem? Então, como que eu vou fazer isso? Inclusive, faltou eu definir aqui, né? Eu só defini o I. Olha o gato aqui na meu código, né? Agora, quando eu estou analisando, esqueci de definir esse LR. Já vou aproveitar para fazer isso, tá bom? Então, dim LR as double, tá? Então, isso aqui só corrigindo o que eu tinha esquecido de definir aquele antes, ok? E agora eu vou criar um novo. Dim LM as double. LM é a linha da meta, tudo bem? E aí eu vou definir ele aqui, olha, LM vai ser igual a wm.range, cifrão, e aí eu vou vir aqui, olha, em metas, onde que eu vou encontrar isso? Na coluna A, né? Então, cifrão A, cifrão A, ponto find, é quase a mesma coisa que a gente fez na linha de cima, tá? Os pontos igual meta, você poderia até copiar e só trocar o LR por LM, WR por WM, tá? Look in, igual, xl values, look at, igual, xl row.raw, tá? Então agora tem essas duas informações. Aí, o que eu vou fazer? Depois que eu fiz isso aqui, olha, eu falo para ele o seguinte, né? Que eu preciso de uma variável agora para guardar a informação do nosso target ali, digamos assim, né? Desse valor de meta. Eu só não vou chamar ele aqui de meta, porque já existe uma variável chamada meta como string, tá? Então eu vou definir aqui dim tg de target, tá? Que seria a meta em inglês, só para variar e não repetir o meta aqui de baixo, tá? As double, tá? E o que eu vou fazer? Esse meu tg
vai ser igual a wm.range, cifrão, a informação, olha, está aqui na coluna E, tá? Então, cifrão E, dois pontos, cifrão, desculpa, né? Cifrão E comercial, LM, ponto valor. Então, assim, ele vai pegar esse valor que está aqui e vai guardar aqui pra gente, perfeito? Ótimo, depois que ele fez isso, olha, então eu já tenho aqui dentro do WR, ele copiando e colando as informações ali de resultado. O que eu preciso fazer agora? Né? Eu preciso vir aqui na minha coluna de resultados e fazer, olha, com que na linha 3 ele cole justamente a informação de TG, tá? Então eu vou falar o seguinte, olha, for, até melhor, vou até fazer ele ficar mais rápido aqui um pouquinho, ponto range, cifrão P3, cifrão 3, ponto valor vai ser igual a TG, ok? E depois que eu vou fazer, né? Vou pegar ponto range, vou até deixar junto aqui, ponto range, cifrão P, cifrão 3, ponto copy, e aqui, né, o destination vai ser o ponto range, cifrão Q até o AA, ok? Então, cifrão Q, cifrão 3, dois pontos, cifrão AA, opa, saiu errado aqui, né? Cifrão 3, dois pontos, cifrão AA, cifrão 3. Por que eu estou fazendo com cópia e cola, galera, e não estou fazendo um for ali de uma linha até a outra? Porque desse jeito ele só vai ter duas linhas rodando, o que é mais rápido, tá? Eu poderia também falar para ele escrever um por um, mas aí eu teria que passar 12 vezes. Não vai dar grande diferença na velocidade do código, mas assim o código fica mais leve, tá bom? Um pouco mais leve aí. Bom, então com isso ele vai fazer também esse preenchimento, tudo bem? Toda vez então que ele rodar isso. Vamos fazer o teste, Ctrl B, para salvar o meu projeto. Vou rodar, vou vir para cá, então ele já aparece bonitinho. Vou mostrar aqui o código, vou selecionar o primeiro. Então já está aqui e com certeza ele já deve ter inserido aqui, olha, 1 para tudo, né? Vou pegar isso aqui e mostrar isso como percentual, para não gerar dúvida nenhuma, ok? Então olha lá, 100% para tudo, copiou bonitinho para a gente, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar lá o nosso gráfico, tudo bem? Então, cliquei aqui no gráfico com o botão direito, selecionar dados, vou vir aqui, ó, deixa eu até fazer mais devagar, né? Entradas, né, e de legenda e série, tá? Adicionar. O que eu vou colocar aqui no nome da série, tá? Então, a primeira série que eu quero inserir, galera, são justamente os resultados. Então, eu vou chamar resultados, tá? E aqui eu vou apagar esse textinho, vou vir aqui no resultados e vou colar o que, ó? Isso aqui, tá? Então, é só selecionar isso daqui, galera. Ok, olha lá, já colocou nossas colunas lá pra gente. Agora eu vou adicionar meta e vou colocar a linha de baixo que eu acabei de preencher ali, olha. Olha que bacana, né? Beleza. Salvou. Então, fez isso ali bonitinho pra gente. O que eu vou fazer agora? Esse gráfico tá feio pra caramba. Vamos começar a melhorar ele, tá? Então, primeira coisa, vou vir aqui em design do gráfico, né? Selecionei o gráfico, design do gráfico. Alterar tipo de gráfico, tá? Vou vir aqui embaixo, olha, na última opção, combinação, e aí ele já entende aqui, né, que eu quero resultados como coluna agrupada, meta como linha. É exatamente isso que eu quero. Agora já ficou mais agradável, tá? Outra coisa que eu quero fazer, isso daqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 12, não tá legal. Então, vou clicar aqui com direito, selecionar dados, editar aqui do meu lado direito, tá em rótulo do eixo horizontal ou categorias, tá? E aí eu vou selecionar aqui em cima, olha, de janeiro até dezembro, ok? Aí assim já vai ficar bem mais legal, olha, janeiro, fevereiro, março, abril e tudo mais, beleza? Ótimo. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu não quero, agora eu vou começar a deixar isso aqui mais bonitinho, tá bom? Eu não quero essa linha de grade aqui, olha, porque ela vai ficar estranha, tá bom? Eu também não quero essa coluna lateral aqui, ok? Vou deixar ele assim, olha. E agora, vou até jogar ele aqui mais pro meio. O que eu vou fazer, né? Vou pegar isso daqui, vou começar a editar essa minha linha aqui. Então, eu vou vir aqui em formatar, tá? Vou deixar ela aqui, a meta, né, em vermelho. Ali pra gente, opa, aqui na linha, né, vermelho. Vou vir aqui no traço, vou deixar ele tracejado. Vou deixar ele mais fininho, tá? Então, eu posso vir aqui, olha, espessura e diminuir aqui um pouco essa espessura. Então, eu vou deixar ele aqui com 1,5. Então, assim, ele vai ficar bacana, já fica bem mais agradável. Aí, o que eu quero fazer aqui também, galera? Eu vou pegar isso daqui, olha,
e vou pedir para que ele fique numa cor, digamos assim, mais agradável como resultado, tá bom? Então, isso aqui vai ficar como verdinho ali pra gente. Tá? Então, eu vou pegar esse verde mais escuro, até porque o fundo do nosso painel ele é todo branco, né? Vou dar 2 cliques aqui na série, com isso vai aparecer essa coluna lateral, ok? Aqui, o que eu posso fazer? Né? Primeiro, sobreposição de séries, eu vou deixar como 0%, perceba que eu estou aqui na última opção, né? Opção de série. Espaçamento, ao invés de 219, eu vou deixar 50%, que vai deixar ele mais grossinho ali, tá? Vou vir aqui, olha, no 3D e vou colocar formato 3D. Tá? E aqui você tem várias opções de como você pode formatar cada pedacinho dele. Então esse aqui é um caminho. Eu normalmente, tá, não gosto muito de trabalhar por aqui, porque eu acho que leva muito tempo. Então você também pode fazer a mesma questão por aqui, em formatar, aqui em cima, e efeitos de forma. E aí você tem aqui bezel, tá? Então ele fica bonitinho ali para você. Eu vou colocar esse arredondado aqui, tá? E aí depois que você fez isso, você pode vir aqui e pode mudar a questão de preenchimento e tudo mais, ok? Existem algumas estratégias que você pode usar, inclusive, para fazer com que ele fique verde ou vermelho, dependendo se ele atingiu ou não a meta, ou coisas do tipo, tá bom? Então, isso dá para fazer, você tem aí simplesmente que criar uma segunda série, porque ele não é a partir do zero, né, mas é a partir de um valor, e aí você usa a fórmula não disponível para te ajudar com isso, tá bom? Então fica bem interessante. Aqui eu não vou aplicar isso, mas até por uma questão de ser um assunto talvez a mais aí ou coisa do tipo, mas fica bem legal aí dependendo da sua saída, tudo bem? Então dá para fazer isso também, ok? Só a diferença é que você tem 2 séries de resultados aí, uma ok e uma não ok, coisa do tipo, tá? Então aqui o que eu vou fazer, galera? Eu vou utilizar aqui um preenchimento com padrão, talvez, e vou usar talvez esse daqui, olha, que dá essa ideia dele ser preenchidinho ali, né? E aí o que acontece? Dessa forma ele fica, sei lá, talvez um pouco mais agradável. Deixa eu ver aqui se eu consigo até um outro resultado diferente aqui. Se a gente vier aqui, deixa eu ver se a gente consegue um outro mais largo aqui, ou coisa do tipo que... Não, o mais legal é esse daqui mesmo. Bom, então vou deixar ele ali pra gente, tá? Lembrando, você pode também utilizar outras saídas aqui, como imagens ou coisas do tipo também, tá? Feito isso, galera, o que eu vou fazer com esse gráfico aqui, né? Eu preciso inseri-lo lá no meu formulário, tá? Então, o próximo passo depois vai ser isso, tá? Eu vou dar um nome aqui, olha, de GR1, okay? Então, eu vou chamar ele de GR1 aqui, esse gráfico, tá? E eu vou inserir agora o meu segundo gráfico, tá? Qual que é o segundo gráfico, galera? Ele vai depender, né, desse resultado aqui, olha. Tá? Então, ele vai depender desse resultado aqui. Então, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, olha, igual a 1 menos esse daqui. Tá? Então, 1 menos o valor de cima. Então, 1 menos ali a B2, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou inserir um gráfico de rosca. Olha aí, vai ficar um negócio assim. Vou dar um ponto X, vou trazer aqui para gráficos e vou colar. Vou deixar aqui um do ladinho do outro, vou até diminuir ele aqui, eu quero ele um pouco mais quadradinho. Posso tirar esse título, posso tirar esse cara aqui. Vou dar duplo clique aqui na minha série, tá? Aí eu vou olhar aqui o seguinte, olha, ângulo da primeira rosca eu vou colocar 270 graus. Isso vai fazer ele ficar assim, olha. Depois eu vou pegar esse cara aqui, né, até melhor, pegar todos no baldinho de tinta, pegar aqui, olha, borda, vou deixar sem linha, tá? Vai ficar mais agradável. Depois, esse cara aqui, olha, eu vou fazer com que ele fique sem preenchimento. Opa, Ctrl Z, porque pegou tudo. Eu quero só esse daqui, sem preenchimento. Pronto, agora vai dar a ideia de que ele está preenchendo ali esse valor, tá? Aí depois disso, galera, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou mudar também um pouco a estrutura dele, tá? Então eu posso, do mesmo jeito que eu fiz lá no outro, né? Posso vir aqui no Bezier, posso colocar ele aqui com um formato arredondado ali, talvez. Aí, agora vai. Então aqui, um formato arredondado, que vai deixar uma carinha mais agradável, né? E eu posso também colocar aqui um padrão de preenchimento, tá? Então eu vou usar ali a mesma estratégia ali, talvez.
não vai ficar tão legal, né? Então eu vou deixar sem padrão de preenchimento mesmo. Deixar ele aqui com uma cor sólida, né? Lembra que eu não estou querendo fazer um preenchimento específico, né? Que eu poderia fazer esse preenchimento ficar mais bonitinho. E vou deixar ele aqui no mesmo verde, né? Que é o mesmo verde que eu estou usando lá, vai ficar legal, tá bom? Então, aqui eu já tenho um segundo gráfico que vai mostrar esse atingimento ali pra gente, tá? Isso aqui então eu vou chamar de gr_2, ok? Beleza, galera. Então agora a gente tem os dois gráficos aqui, já prontinhos para a gente poder levar lá para o nosso painel. O que eu vou precisar fazer? Agora eu vou precisar criar duas images, né? Então dois contores de imagem lá no meu formulário para receber cada um desses caras, tá? Então, vou lá no VBA, vou vir aqui embaixo, ferramentas, vou vir aqui no controle Image, vou colocar aqui, olha, primeiro, né, o image que vai receber ali o dado, né, ao longo do tempo, tá? Então eu vou deixar ele mais ou menos até aqui. E agora quero um outro image que vai ser menorzinho. E esse eu quero que ele seja mais quadrado, tá? Para receber o outro gráfico, tá? Então eu vou fazer um negócio mais ou menos assim, ok? E aí, vou pegar esse label, tá? Ctrl C, vou colar o label aqui e vou colar ele aqui embaixo, assim. Então assim eu vou colocar aqui os dados de quanto que eu tenho de resultado, ok? E F4, agora só dá nome, img1, gr1, nosso primeiro gráfico, e vou colocar ele aqui como transparente, tá? E aqui, olha, vou colocar o imgr2, vou tirar essa borda aqui também, tá? Então ele está como border style single, eu vou colocar none, mesma coisa eu vou fazer aqui para o outro. Então, none, transparent, e aqui imgr2, tá? E esse label aqui vai se chamar de lbgr, né? Então, o label do gráfico ali. E aí, eu vou colocar aqui atingimento de 2 pontos, tá? E aí, então, agora que ele fizer a alteração ali das nossas informações, eu quero que essas questões aqui mudem, tá bom? Então, fazendo isso, né, se eu rodar ele aqui desse jeito, vocês vão ver, o atingimento ele já está aparecendo ali, mas ele ainda não aparece aqui os gráficos porque está faltando aqui essas informações. Como vocês viram, o atingimento está aparecendo sempre, isso não é legal. Ele tem que ficar como invisível e só aparecer quando a gente coloca aqui. A mesma coisa com os dois image que a gente acabou de colocar ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o image maior, o image menor e o label, usei o Ctrl aqui para selecionar todo mundo, tá? Vou vir aqui na propriedade visible e vou colocar false, tá? Então agora estão normalmente escondidos. Vou vir aqui, olha, ele está chamando esse mostrar. O que eu vou fazer aqui no nossa sub mostrar, né? Então vou vir aqui, mostrar. E aí o que ele faz? Olha, quando você clicou lá naquele botãozinho e o visible já estava true, ele está escondendo tudo. Então, eu vou colocar mais coisa aqui para ele esconder. Tá? Então, vou colocar aqui, olha, até colocar meio junto aqui, né, o label com label. Então, ponto lbgr.visible é igual a false, tá? Opa, né? Tá certo, bonitinho. Depois, né, até deixa eu tirar daqui, tá no lugar errado. Tá? Ele tem que ser depois do next aqui, pronto, assim. Então por quê, né? Aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui visibilidade e depois ele está fazendo o mostrar ali de todos os labels, tá? Então depois ele vai fazer esse carinha aqui e aí eu quero também que ele faça as duas imagens, né? Então como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, olha. Vou pegar aqui embaixo, só para ficar mais ou menos na ordem, né? Então ponto imgr1.visible igual a true e aqui ponto im.visible gr2.visible igual a true. Pronto, mostrou os dois itens ali pra gente. Depois o que eu vou fazer? Eu preciso fazer o inverso, né? Então aqui no else, o que ele está fazendo? Ele tem metas.visible igual a true ali pra gente, tá? Então nesse caso, na verdade aqui era tudo false, né? False e false. Ok.
Então o que ele vai fazer aqui, né? Ele está escondendo todo mundo ali pra gente. Quando a gente clicou lá no item, né? O que ele está fazendo? Está mostrando aqui só o LT Metas ali pra gente, tá? Por quê? Quando a pessoa clica agora lá no LT Metas, deixa eu achar ele aqui, lá no LT Metas, o que ele faz? Olha, clicou, ele vai mostrar aqueles itens pra gente. Aqui, olha, lb.visibleTrue, né, e tb.visibleTrue. O que eu vou fazer aqui também? Agora está na hora de eu mostrar. Então, ponto me, né, with me, ponto imgr.visible, agora sim igual a true, ponto imgr2.visible igual a true, ponto lbgr.visible igual a true, and with, ok? Beleza? Ótimo. Aí o que está faltando aqui? Esse LBGR, né? O legal é que ele atualize essas informações toda vez que a gente atualiza os nossos dados, tá? Então, quando a pessoa faz o clique, né, então ali em uma informação qualquer, o que ele está fazendo? Então ele está atualizando todos os nossos dados ali bonitinho. E quando ele atualizar esses dados aqui, o gráfico já vai atualizar porque ele está vinculado nos mesmos dados, tá? A única coisa que está faltando ele fazer aqui é atualizar justamente esse texto, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Ponto lbgr.caption vai ser igual. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero, né? Então, atingimento de espaço e comercial format, pelo mesmo motivo que a gente fez lá no outro, né? Então eu vou pegar aqui, olha, o resultado que é justamente de WR, né? WR.range, cifrão, parênteses, né? Aspas, cifrão AB, cifrão e comercial, cifrão 2, né? Aqui nem preciso ver comercial L. E aqui eu vou colocar isso aqui no formato de porcentagem, né? Então, aspas, 0,00%. Aí fechei aqui o parênteses. Então toda vez agora que ele mudar, ele vai atualizar o caption e mostrar todo mundo aqui pra gente. Ctrl V para salvar. Vamos rodar para ver se por enquanto está tudo funcionando. Então cliquei aqui, olha. Cliquei lá no metateste, atingimento de 92%. Cliquei aqui embaixo, olha, 98,5%. Cliquei aqui, 0%. Aqui também 0%. Então tá funcionando bonitinho. Cliquei para sumir, sumiu todo mundo. Fechei, fechou. Cliquei, mostrou. Selecionei aqui, escondeu, ele não mostra mais aqui a caixinha, mas mantém todo o gráfico funcionando. Então é isso que eu queria aqui de lógica para o meu funcionamento. Então até aí, galera, está funcionando perfeitamente, tá? O que está faltando agora? Só colocar o gráfico para aparecer aqui nas images, e é justamente isso que a gente fez aí desde o começo da nossa estratégia, tá bom? Então, para a gente poder fazer isso, galera, a gente precisa simplesmente pegar aquelas informações que a gente tem e colocá-las numa estratégia de imagem, exportá-las para um endereço específico, né, que a gente chamou de PH, e é assim que eu vou chamar ele ainda. Lembrando que PH eu estou usando aí de path, que é caminho em inglês, tá? Então um nome que a gente costuma usar normalmente para caminhos, né, em programação, tá? Então a gente exporta ele para um PH e depois coloca ele dentro desses nossos images, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso dentro também aqui de uma sub, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma sub, e aqui eu vou chamar de ATGR, tá? Lembrando que não adianta nada atualizar o gráfico lá no Excel se a imagem que está dentro ali do user form não for atualizada, tá bom? Então lá no Excel ele está sempre atualizado, o problema é aqui do nosso user form, tá? Para isso eu vou definir algumas variáveis, começando por dim ch as chart, tá? Então ch é um quadro, que é onde a gente vai colar esse gráfico que a gente quer copiar, tá? Depois, dim ph, né, que seria ali o nosso path, né, o nosso caminho, as string, tá? Porque ele é um texto, tudo bem? E eu preciso fazer o seguinte, né? Eu preciso setar, né, então o meu ch, então seta aquele carinha como, né, um wg, que é a nossa planilha de gráficos, ponto shapes, tá? O que é o shapes, galera? São os formatos, tá? Então shape pode ser gráfico, forma, imagem, tá bom? Então qualquer coisa. Por isso que eu coloquei ele numa planilha, numa guia separada.
Então, os únicos shapes que ele vai encontrar lá são justamente o GR1 e o GR2, tá? E aí eu vou pedir para que ele procure, né, essa informação, ou seja, aquele gráfico que eu quero, tá bom? E um detalhe interessante, vocês viram que eu chamei de GR1 e GR2, tá? Então isso vai ajudar a gente aqui. Vou colocar aqui, olha, graph, tá? Isso daqui seria o gráfico em si, tá bom? Ponto chart. Depois vocês vão entender por que desse gráfico que eu estou usando ali, tá? Beleza. Fez isso, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou definir o meu pH. Então, pH vai ser igual, e aqui eu vou usar o caminho. VBA.environ, né? O que é esse VBA environ? Né? É o ambiente, né? Environ vem de environment, né? Que seria ambiente, tá? Então, o ambiente que o VBA está usando para trabalhar dentro do computador, o espacinho de memória que está usando para poder trabalhar, tá bom? E eu vou falar para ele o seguinte, procura lá o temp que o VBA está usando. Então, onde que o VBA está salvando o temp, salva essa imagem no mesmo lugar, né? Para não atrapalhar ali a pessoa, ok? Aí eu vou fazer um e-comercial, vou colocar aqui a barra invertida para falar que ele vai salvar dentro da pasta temp, né? Então essa barra invertida serve para isso, ou você pode usar lá o application path separator, tá? Mas assim é mais fácil. E-comercial, e aqui eu vou dar o nome, né? Que vai ser gr.jpg, tá? Importante, JPG é em minúsculo, tá bom? Para não dar nenhum problema, que é o formato que você vai salvar, beleza? Depois disso, galera, aí ficou fácil. Por quê? Eu falo para ele, olha, ch.export, né? E vou mandar ele exportar para onde? Para pH, ok? Então ele vai exportar esse gráfico aqui, que é esse graph, que a gente vai entender ele daqui a pouco, para esse caminho aqui, tá? E o que eu vou fazer agora? Mi ponto. E aí aqui eu vou colocar o seguinte, olha, im, percebe que eu estou chamando só de im, ou até melhor, vou até fazer aqui, ó, set im igual a mi ponto, vai entender o im daqui a pouco também, tá? Mi ponto, e aí eu vou fazer o seguinte, olha, vou colocar aqui controls, e vou colocar aqui, olha, im gr1, por exemplo, tá? Que é o nosso item ali, tá? Deixa eu só conferir se foi assim mesmo que eu chamei ele. mi.imgr1, tá certo? Beleza, então assim ele vai fazer o primeiro gráfico ali pra gente, tá bom? Depois que ele fez isso, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um load picture ali para colocar a imagem no lugar certo. Então, im.load.picture, desculpa, não, ponto picture, e aí eu vou falar o seguinte, igual a load picture, abrir lá o parênteses, ph. Então carrega essa foto que eu salvei lá em ph, tá bom? Tem algumas variáveis que eu deixei aqui, olha, para explicar separadamente. Por quê? Eu tenho dois gráficos. Se você tiver 15 gráficos, essa lógica aqui também vai funcionar, tá? Porque, olha, eu vou colocar no CH esse graph. E aí eu vou definir o seguinte, olha, dim im as msforms.image. Tá? Então, quem que é esse im? É esse que apareceu aqui embaixo, perfeito? Aí, o que eu posso fazer? Então, quando ele rodar aqui, ele vai saber que isso aqui é uma imagem, nessa imagem tem que colocar essa foto, tá? Só que eu quero que ele pegue todos os gráficos de uma vez, né? Então, rodando todos aqui de uma vez. Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir aqui, olha, dim e as double, tá? E aí eu posso falar para ele o seguinte, olha, for i igual a 1, né? Então, começando do gráfico 1, to wg.shapes.count. Então, quantos shapes tem lá na WG? Ele vai entender que tem 2. Então, ele vai fazer para o 1 e para o 2. E se tivesse 15? Ele ia fazer para 1, para o 2, para o 3, para o 4, 15, até o 15. Entendeu? Aí eu vou fazer isso aqui, olha. Vou jogar isso aqui para frente, aqui embaixo. Vamos lá e dar um next i. Então, vai para o próximo i. Então, assim, olha, eu transformei essa estratégia que funcionaria só para um item para vários, tá? E agora o que eu posso fazer? Em vez de graph aqui, olha, eu posso colocar o seguinte, né? Por quê? Eu não chamei todos os shapes lá, olha, se eu vier aqui, de gr_1, gr_2, então o que eu posso fazer aqui, ó, gr_ e comercial i. Então, quando ele rodar a primeira vez, vai fazer o gr1, depois quando ele rodar a segunda vez, gr2.
E aqui, olha, ao invés de ser IMGR, eu posso fazer IMGR e I. Então assim ele vai colar na imagem certa também. Olha que bacana, galera. Fica bem bacana fazendo desse jeito, tá? E depois que ele fizer isso tudo, eu vou falar para ele o seguinte, olha, kill, né? Então mata o PH, ok? O que isso vai fazer? Ele vai deletar, ele vai excluir essa imagem só para não ficar pesando ali no computador da pessoa. Pensando também, uma imagenzinha não vai ser o que vai pesar absurdamente. Mas isso daqui vai ser bem legal para a gente poder atualizar tudo que a gente precisa, tá bom? E aonde que isso aqui vai aparecer? Vai aparecer toda vez que a pessoa mostra ou atualiza os valores, tá? Então, onde que eu vou colocar isso aqui? Olha, aqui no nosso atualizar resultados, tá? Então, eu vou colocar aqui também, ó, call AT GR, tá? Vou copiar isso daqui e vou colocar aqui também no mostrar, tá? Então, vou chamar aqui no final, ó, call ATGR. Então, o que ele vai fazer? Toda vez que eu atualizar alguma coisa, toda vez que eu pedir para mostrar alguma coisa, ele vai atualizar esses dados aí pra gente, que vai ficar bem legal, tá bom? Vou dar um Ctrl B aqui pra gente salvar e vamos testar. Rodei, vim para cá. Então, mostrou aqui pra gente bonitinho por enquanto. Cliquei aqui para ele mostrar, cliquei aqui no, olha lá o gráfico. Esse daqui, olha, ainda tá estranho, né? Porque ele ainda não tá cabendo ali, mas fica tranquila, que vai dar tudo certo aqui ainda, tá bom? A gente vai dimensionar isso aqui ainda, não me preocupei com isso. O primeiro gráfico aqui, olha, por sorte, ficou bom já, né? Que já pegou inteiro ali, então eu já gostei dele. Mas ele ainda tá cortando aqui um pouquinho aqui em cima, tá vendo? Então a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho dele. Se eu mudar aqui agora, o que vai acontecer? Percebe que o atingimento lá tá mudando bonitinho, tá? Então até aí tá ótimo, só que não tá mudando o gráfico ali pra gente, né? Então isso não é legal. Vou vir aqui e vou colocar 102%, né? Opa, deu um bug, vamos vir aqui depurar. Onde que ele deu bug? No atualizar resultados, né? Então ele está tentando copiar os dados aqui, né? Da nossa linha, tá? E o nosso LR está como zero, tá? Então o nosso problema ali é que o nosso LR está como zero, tá? Lembrando que LR é uma variável do nível de módulo, por isso que ele pode utilizar isso ali, ok? Então o que ele está fazendo? Quando ele atualizou, por algum motivo, a gente colocou ele ali numa situação que ele não está conseguindo chamar o que ele precisa. Então vou parar aqui e vamos consertar esses probleminhas aí, tudo bem? Lembrando, os bugzinhos eles acontecem mesmo, tá? Faz parte. Bom, então nosso LR ele está aqui bonitinho. O que ele faltou, né? Faltou a gente colocar ele no local correto, né? Então está faltando quando a gente clica na lista, seleciona lá os itens que ele faça ali a mudança, tá? Então vou começar pelo mais fácil. Vou vir aqui na minha LT resultado, LT metas, na verdade. Então a gente já faz aqui toda a estratégia, né? Faz todas as mudanças ali. E aqui embaixo eu vou colocar call AT GR, ok? Beleza? Isso aqui vai consertar o primeiro problema, Ctrl B. Vou testar só isso por enquanto. Mostrou, cliquei, primeiro gráfico, cliquei, segundo gráfico, cliquei, terceiro gráfico é vazio mesmo, voltei, beleza, quarto gráfico é vazio. Então, beleza, funcionou, né? Isso aí já resolveu. Agora vamos testar aqui de novo para a gente entender o que aconteceu. Vim aqui, olha, no abril, 102%, saí. Deu o erro, depurado. Então, ó, quando ele saiu da caixa, ele está chamando o AT resultados e não tem aqui o LR. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Se ele está chegando aqui como zero para a gente, é provavelmente porque eu redefini essa variável em algum momento desse projeto. E se a gente lembrar, teve um momento lá para o meio da aula, mais ou menos, que eu olhei que estava faltando um LR num código. Eu falei, olha, eu esqueci de definir, vou definir ele aqui agora e tudo mais. Foi naquele momento que eu criei esse bug aqui. Então, olha como é. Eu fiz isso daqui numa aula, na outra aula eu tinha esquecido a minha própria estratégia e criei um bug, tá? Então, se eu procurar aqui, olha, eu vou até parar a execução, tá? Se eu vier aqui dentro do item, ok? E dar um Ctrl L, tá? E procurar aqui, olha, dim LR, vocês vão ver aqui, eu estou procurando aqui no módulo, tá? E vim aqui localizar, olha lá, dim LR, foi justamente quando eu fiz o dim LM e o dim TG, tá? Então o que acontece? Isso daqui, olha, eu coloquei a mais, porque eu percebi
que eu estava utilizando e não estava definida, tá? Mas é porque eu já tinha definido lá em cima. Então foi aqui que eu errei e coloquei esse código a mais. Vou tirar essa linha daqui, olha. Beleza? Ctrl B, salvei e vamos rodar e vamos testar isso. Tá? Então eu vim para cá, acessei, peguei o primeiro, né? Então o gráfico está ali bonitinho. Vou colocar aqui 102%, saí. Olha aí, já atualizou o gráfico, atualizou lá pra gente. Posso colocar aqui agora 105%, porque nossa empresa melhorou, 101%, e olha lá, ele vai melhorando, vai atualizando tudo aqui pra gente. Olha que bacana. O que está faltando agora, galera? Tá? Então, uma dica para vocês, tá? Percebeu algum bug? Lembra aí o que vocês fizeram, porque estava funcionando antes. Parou de funcionar, então alguma coisa que eu fiz aqui nessa aula que não devia ter feito. Tá? Mas, o que eu vou entender agora? Como é que eu faço para consertar esse gráfico aqui e ele ficar agradável pra gente? Né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou lá no Excel, tá? Deixa eu fechar esse cara. Vou lá no Excel e vou pegar esses dois carinhas aqui. A proporção em si eu gostei, tá? Então eu vou selecionar os dois. Vou vir aqui, olha, em forma de formato ou formatar gráfico, dependendo da versão do Excel. Vou vir aqui, olha, em tamanho e vou marcar aqui fixar taxa de proporção, tá? Então para os dois, beleza? Esse daqui, olha, eu vou diminuir ele um pouquinho. Então ele está ali com 7,6 centímetros, eu vou colocar 7 centímetros. E aí o resto vai atualizar sozinho. Vou deixar ele assim, ok? Aqui, percebe, o zoom está em 100%, tá? Isso aqui é importante, tá? O zoom está em 100%. Vou lá no F11 e vou rodar para olhar só aquele gráfico primeiro, tá? Então, vou vir para cá, selecionar aqui primeiro, só para a gente ver. Aí, agora ele está aparecendo inteiro ali pra gente, olha que bacana. Então já ficou legal. Eu deixei essa borda lá, inclusive, especificamente para isso, tá? Para eu poder ter uma noção aqui de quando ele está inteiro ali, visto que é branco no branco. E agora eu vou acertar o outro, tá? Então o outro, eu quero que ele fique com um quadradinho, tá? Então eu vou vir aqui, formatar. Então, tá com 7, eu vou tirar aqui um pouquinho, vou deixar ele aqui com, sei lá, 7 por 7, por exemplo, tá? Então, e agora eu vou fixar. Então ele ficou menor, tá? Percebe que ele ficou menorzinho, mais quadradinho ali, e vou rodar o sistema desse jeito para ver como é que ele ficou, tá? Vou vir para cá. Rodei, selecionei aqui o primeiro, 7 por 7 ainda está meio grande, tá? Então vou colocar aqui, talvez, um 5 por 5. Então 5, aí já muda o outro sozinho. Então já diminuiu bastante, percebe que aqui até proporcionalmente, né? Comparando com o que eu tenho lá no gráfico, já ficou melhor, mas eu acho que ainda está muito grande. Deixa eu ver aqui. Talvez seja um 4 por 4 ali. 5 por 5 já ficou bem legal, olha. Então ele já fica com uma cara bem interessante aqui pra gente. O que eu vou fazer agora, galera? Eu posso pegar isso daqui, né? Vou tirar essas duas bordas para ficar mais agradável, não ficar aquelas linhazinhas ali. Tá? Então, fechar. Pegar esse e esse. Vou vir aqui, tá? E vou colocar, tirar as bordas dele. Então, forma de formato, tem que fazer um por vez só. Vou vir aqui, design, formatar, contorno, né? Sem contorno. E fazer a mesma coisa aqui no outro, sem contorno. Pronto, assim ele vai ficar ali sem contorno visível, vai ficar bem mais agradável, tá? Lembrando que você pode fazer o layout que você quiser aí no seu gráfico, tá? Então, aqui isso não vai fazer diferença, ok? Você pode colocar com o layout que você preferir, que vai ficar bom, tá bom? Beleza, agora já ficou bem mais interessante, tá? Uma outra coisa, né, que tá me incomodando é esse atingimento aqui ficar em preto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui, olha, esse verde que a gente está usando, tá? Que é esse carinha aqui. Vou vir aqui no rascunho e vou pintar uma célula com ele, só para a gente pegar aqui o RGB dele. Mais cores. Então ele é 558635, que é justamente aquele verde que eu já tinha definido antes, né? Mais 558635. Ctrl R, cor. Vou criar aqui uma nova, public, verde escuro, as double. Vou vir aqui e vou criar ele, então, verde escuro. Vai ser igual a RGB. E aí eu vou colocar lá o código que eu já esqueci. Deixa eu ver aqui de novo. 558635. 558635. Fechou. E aí, toda vez que ele abre, né, esse carinha, então no user form initialize, ele já tem aqui os outros itens. Vou vir aqui, olha, .lb gr.forcolor vai ser igual a mdcor.verde escuro, tá? Então assim vai ficar mais agradável ali pra gente. Ctrl B,
Vamos rodar novamente. Percebe que agora, galera, eu estou aqui nos detalhezinhos, olha, já fica bem mais interessante, tá bom? Então eu estou começando a mexer aqui só nos detalhezinhos aí do nosso projeto, tá? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Coisa chata, tá? Então tá ótimo desse jeito, tá bem legal. Imagina que é esse layout que você quer. Aí vem aqui, olha, alguém, alguma criatura, na sua guia de gráficos e faz isso aqui, ó. Mexeu aqui no seu gráfico, deu um zoom out. Vamos ver o que vai acontecer se eu rodar ele assim, ó. Então vim aqui, selecionei, olha lá, ficou minúsculo. Né? Ou veio alguém aqui e fez isso aqui, ó, deu um zoomzão, né? E aí ficou assim. Aí o que vai acontecer? Vai vir aqui, você vai rodar. Olha lá, cadê? Cadê? Ó que porcaria que ficou, né? Então isso daqui não pode acontecer, tá, galera? Como que a gente faz para consertar isso daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Show. Vou voltar aqui. Por isso que eu regulei ele com 100%, tá? Por isso que eu falei que era importante que eu regulei ele com 100%. Eu vou utilizar uma estratégia que é o seguinte. Toda vez que ele for atualizar o gráfico, né, ou seja, que eu vier aqui no final, no atualizar gráfico, eu vou pedir para que ele dê um zoom out e depois coloque lá de novo. Então eu vou falar para ele aqui, olha, para ele selecionar a guia WG, então wg.activate, depois active window, ou seja, janela que está ativa, ponto zoom vai ser igual a 10. Para que serve esse 10, galera? Ele vai deixar tudo pequenininho, ou seja, vai sair o máximo ali do Excel, tá? Vai deixar muito pequeno, e assim ele vai atualizar as imagens, ou seja, vai atualizar os gráficos, tá? Porque às vezes dá alguns bugs, principalmente se você tiver muitos gráficos. Eu mostrei isso daqui em outras aulas dessa mesma sequência, tá? Então, se você já viu, mas desculpa se você não viu, é justamente por isso que eu estou falando, tá? Então, isso aqui vai tirar o zoom, vai atualizar os gráficos para evitar que debug, o gráfico fique cortado ou não atualize corretamente, tá? E depois você vai colocar ele na configuração que você usou para fazer o set ali do tamanho, configurar o tamanho. No meu caso, eu usei 100%. Então, eu vou falar para ele, active window ponto zoom, por isso que eu falei que era importante essa informação lá, tá? Igual a 100, ok? Fez isso, Ctrl B para salvar o projeto, F5 para rodar, vim para cá, acessei, selecionei lá o primeiro, olha que bacana, vai aparecer bonitinho ali para você, acessei o segundo, aparece certinho, coloquei informação, posso vir aqui embaixo, olha, por exemplo, ele está lá com atingimento 0%, porque nada foi preenchido, a pessoa atingiu 95% no mês de janeiro, ele já vai vir aqui para a gente, 95%, o atingimento lá em cima, já colocou aqui, olha, bonitinho nossa informação de gráficos, já atualizou aqui o atendimento geral, que fica bem legal aí para a gestão, tá bom, galera? Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso projeto, trazendo várias informações, coisas bem legais aí para vocês aplicarem, tá, no dia a dia. E se você gosta das nossas explicações, dos nossos tutoriais, todas as terças e quintas, 11h30 da manhã, a gente tem vídeo novo. E se você quiser, vem aqui na descrição, a gente tem curso de Excel de VBA com um pacote super legal em condição bem interessante. Dá 30% de desconto no pacote para você estudar Excel do básico até VBA avançado. Então, Excel básico, Excel avançado, VBA básico, VBA avançado. Os 4 cursos ao vivo comigo, online. Então, você pode estudar de qualquer lugar e com certificado, material e tudo que você tem direito, beleza? Acesse nosso site, lá você tem todas as informações. Galera, muito obrigado, até a nossa próxima aula.